Nós vamos dar continuidade aqui então à exposição da mensagem do livro de Ruth. E nós vamos para o capítulo 2. Eu quero falar com vocês hoje sobre confiando na providência. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe esse texto junto comigo. Eu quero ler os 2 versos iniciais e você esteja atento, então, à leitura. O texto diz assim: Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Meus irmãos, quando Ruth e Noemi chegaram em Belém, no capítulo 1, nós vimos que Ruth, ela vem de Moabe, depois de um tempo vivendo em Moabe, um tempo em que ela sofreu muitas perdas. Perdeu seu marido, perdeu seu filho, e ela decide então retornar para Belém, e ela vem acompanhada de sua nora Ruth. É uma volta cercada de incertezas, de fato. Noemi usou uma expressão no capítulo 1, em que ela disse que ela voltava vazia. Foi a expressão que ela usou. Afinal, viúva, sem filhos, sem quem pudesse sustentá-la, possivelmente as propriedades que ela e a família tiveram no passado, ou foram vendidas, ou colocadas como garantias em dívidas. Fato é que elas já não podiam desfrutar diretamente de algum conforto que esses bens pudessem trazer. E Ruth, por sua vez, numa situação tão incerta, ou talvez mais incerta do que a de Noemi, porque agora ela estava vivendo numa terra estranha, com um povo que não era o seu povo, uma cultura que não era sua, e ela também viúva. Essa era a realidade dessas mulheres. E elas estão vivendo em Belém, quando nós lemos então essas informações aí do capítulo 2, e a fim de que tivessem como sobreviver, Ruth se prontificou a sair e ver se alguém a deixava colher respigos. A tradução que nós estamos usando aqui, ela fala sobre as espigas de cereal que sobrarem. Mas o que acontece? Havia em Israel uma lei chamada Lei dos Respigos, e ela determinava que os agricultores deixassem as bordas das plantações sem colher, a fim de que uma pessoa pobre, necessitada, pudesse facilmente, sem ter que entrar na propriedade, ela colher algumas espigas, alguns cereais, algum alimento ali. E essa lei previa também que, por acaso, aquilo que caísse no chão enquanto a colheita estivesse sendo feita, que não se abaixasse para pegar, deixasse. Porque esse material que caísse no chão poderia atender a necessidade daqueles pobres e estrangeiros que viviam na terra. Lá em Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10,
Levítico 19, versículos 9 e 10, fala dessa lei. O mandamento foi: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho da videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-na para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então era uma lei de proteção às pessoas necessitadas, visando garantir sustento aos mais vulneráveis da sociedade. Mas era interessante nisso que esta lei, ela preservava um tanto da dignidade da pessoa, porque não era uma esmola passiva. Na verdade, era uma oportunidade da pessoa trabalhar pelo próprio sustento, uma vez que ela iria fazer a limpeza dos campos ali, recolhendo o que faltasse, deixando ali tudo nas suas condições devidas. Era o trabalho de respigar. Era o trabalho de respigar. E Ruth, então, em vez de se entregar ao desespero por conta da sua condição incerta, por conta das dificuldades que certamente estava enfrentando, ela saiu para prover para sua sogra e para si mesma alimento. Ela sai, então, em busca disso. Essa iniciativa de Ruth demonstra, evidencia, pelo menos a meu ver, uma grande coragem, uma grande firmeza, uma grande fibra dessa mulher. E ela então sai em busca de prover o sustento para ela e para a sua sogra. Mas Ruth descobriria que ela não estava lutando sozinha. Que ela não estava sozinha nisso. Deus, de uma forma muito misteriosa, quando eu digo misteriosa, é inexplicável mesmo. Nós temos dificuldade muitas vezes de explicar a maneira como Deus faz isso, mas Ele está sempre trabalhando na trama da história. Ele está sempre tocando o curso das coisas. A gente viu no versículo 1 desse capítulo que havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Boaz era uma pessoa influente ali, dono de campos de cereais. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, sogro de Ruth, então, lá no passado. E Ruth, sem saber, sem ter noção disso, ela foi colher espigas justamente no campo que pertencia a Boaz. Sem planejamento, mas ela sai de casa em busca de alimento, de uma forma de obter o seu alimento, e ela vai justamente para o campo deste homem chamado Boaz. Alguns poderiam pensar nisso como sorte, acaso. Mas o livro de Ruth vê nisso, e essa é a perspectiva que o livro de Ruth nos traz, ele vê nisso uma expressão da mão de Deus nos pequenos momentos da história da vida de uma pessoa, e a mão de Deus guiando Ruth aos campos de Boaz e a nenhum outro. Obra de quem? Nesse capítulo 2, versículo 12,
eu volto nesse versículo depois, mas o próprio Boaz, ele diz para ela que, capítulo 2, verso 12, ele diz para ela que esse Deus, sob cujas asas ela veio se abrigar, isso é muito especial. Ruth agora estava vivendo uma experiência totalmente diferente da que vivera anteriormente. Ela estava começando a descobrir, a conhecer e a experimentar a providência de Deus. A providência de Deus é esse rastro das mãos de Deus na história, sempre esteve presente nas Escrituras. Nós podemos pensar em algumas coisas aqui. Algumas dessas manifestações em que se viu a mão de Deus na história de alguma maneira, foram extravagantes. Como, por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho para que o seu povo escapasse do Egito. Alguém já até disse assim, não, mas aquilo poderia muito bem ser um fenômeno natural. Se era um fenômeno natural, eu não sei. A Bíblia diz que um vento soprou durante toda a noite. E quando eles chegaram lá, um caminho estava aberto para que eles passassem. Se um fenômeno que pode ser explicado ou não, eu não sei. Mas esse fenômeno se deu no exato momento em que aquele povo precisava de um escape. Claramente, uma ação da mão de Deus na história vivenciada por aquele povo ali. Mas, em geral, a mão de Deus se move de forma discreta. Em geral, ela se move de forma discreta, misturando-se ao cotidiano. E acaba sendo percebida apenas por quem já conhece o Senhor. Porque quem tem compreensão do Senhor. Eu me lembro, por exemplo, de um outro relato das Escrituras, de quando Abraão, ele é instado por Deus a oferecer o seu filho em holocausto. E essa passagem bíblica lá de Gênesis 22, é a passagem que de certa forma dá corpo para esse entendimento da providência de Deus. Porque eles estão caminhando e o filho pergunta a seu pai, pai, nós temos aqui o fogo, temos a lenha, cadê o cordeiro? O que seu pai responde? Deus proverá, meu filho. E ali então, quando estão prestes Abraão estava prestes a sacrificar o seu próprio filho, o capítulo 22, verso 13, vai dizer que ele ergue os olhos e ele vê ali um cordeiro emaranhado pelos chifres, preso a um arbusto pelos chifres. Que probabilidade teria de, no curso natural das coisas, aquele cordeiro estar ali? O Senhor proveu. Mas percebam que dentro de uma esfera que pode ser vista com muita naturalidade, um animal emaranhado ali. Tem outros exemplos, como quando José foi vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. Houve muito sofrimento, muita dor em relação a isso. Mas quando nós vemos lá em Gênesis 50, versículo 20, nós vamos perceber que ele desenvolveu uma compreensão totalmente diferente a respeito disso. Quem agiu
foram os irmãos e pretenderam fazer o mal contra ele. Mas ele olha e fala assim: mas Deus planejou tudo para o bem, para que vidas fossem salvas. Ele olhou para aquilo e falou assim: olha, mesmo nessa situação tão estranha, e vocês conhecem a trajetória de José nisso, e dizem: Deus esteve no controle dessas coisas, e no final de tudo Deus estava planejando algo maior. Até mesmo quando ele chega no Egito, vocês sabem, ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar, e ele é tratado ali com bastante dignidade naquela casa, até que um dia ele é acusado de algo injustamente, mas ele é tratado com muita dignidade ali. Deus, no controle dos pequenos eventos, com a sua mão tocando nesses pequenos eventos. Ou ainda, quando nós pensamos, por exemplo, como os homens, sem saberem, cumpriram o propósito do Senhor. Olha lá, Atos capítulo 3, versículos 17 e 18. Homens cumpriram o propósito do Senhor quando crucificaram Jesus. Capítulo 3, versículos 17 e 18 diz assim: irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer estas coisas. E se vocês estavam aí indignados, irados, tramando, mas Deus estava cumprindo algo muito maior que ele havia predito por meio dos profetas. O apóstolo Paulo, ele entendeu, e ele escreve isso na carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto que nós já lemos aqui hoje. Mas ele diz assim no verso 28, Paulo compreendia que Deus agia em todas as coisas, fazendo com que elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O apóstolo Paulo entendia isso. Deus está agindo nas coisas. E nas pequenas coisas. Quando Ruth saiu naquela manhã, ela não fazia ideia de que a mão de Deus estava com ela. De que a mão de Deus estava em ação. Eu quero voltar ao livro de Ruth, capítulo 2, e quero ler com você os versos 4 a 18. Diz assim: enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tirarem do poço.
Rute curvou-se diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Rute sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Rute voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espiga entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim Rute colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Meus irmãos, Rute não fazia ideia, quando ela saiu naquele dia, que a mão do Senhor estava com ela. Mas enquanto Rute estava no campo de Boaz, ele chegou. É interessante nós pensarmos nesse homem, porque a maneira como ele saudou os trabalhadores e foi saudado por eles, revela um pouco do caráter piedoso e gentil de Boaz. Você vê isso lá no versículo 4. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. A gente vê um homem gentil, piedoso, temente a Deus. É muito interessante nós percebermos que Deus conduziu Rute à propriedade de um homem bom, não abusivo, querido por seus empregados. Boaz perguntou ao capataz sobre quem era aquela moça, Rute, né, em questão, verso 5 aí. O capataz, ele explicou que era Rute, a moabita que veio de Belém com Noemi, e que ela estava ali para colher respigos. Colher após os ceifeiros, é a expressão que o verso 6 traz aí para a gente. E é interessante que o texto no verso 7 vai destacar que ela chamou a atenção por ser uma mulher muito trabalhadora, incansável, dedicada, intensa. E Boaz, então, verso 8, início dele, ele diz a Rute que ela não precisa ficar buscando outros lugares para colher alimento, mas que viesse sempre às suas terras, e que ela poderia seguir atrás das moças que trabalhavam para ele. O que a gente tem de informação é que o costume da época era: os homens cortavam os cereais, as moças vinham logo atrás, atando os feixes, montando os feixes, e Rute poderia então pegar as espigas que sobrassem ali então. Boaz dá ordens para que não maltratassem Rute. Deu a ela, olha o versículo 9 aí também, para beber da água que tiravam do poço. Rute ficou surpresa com tanta bondade. Lá no versículo 10 ela expressa essa sua surpresa. O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira.
apesar de, como nós vimos aqui, existir em Israel leis que protegiam os vulneráveis como ela, em geral, eles eram oprimidos, eram injustiçados, desconsiderados. Mas a resposta de Boaz mostra para a gente que há um outro princípio em ação nessa história também, que é um princípio da semeadura. Olha o versículo de número 11. A resposta dele quando diz: o que eu fiz para merecer essa bondade? A resposta de Boaz, no versículo 11, é assim: eu soube tudo o que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. O que Ruth tinha feito? Boaz tinha enxergado uma ação muito virtuosa dela. Ele diz ainda no verso 11: ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui entre desconhecidos. E isso tudo para quê? Para não deixar a sogra desamparada. E Boaz, ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia que o Deus de Israel é um Deus que recompensa a bondade. Por isso ele diz no verso 12, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ele sabia que o Deus de Israel recompensava a bondade. Boaz sabia disso e certamente ele próprio já havia experimentado isso. Ruth havia buscado refúgio sob as asas do Deus de Israel, e o Deus de Israel cuidaria dela, e ela estava começando a experimentar os benefícios de uma vida cuidada pelo Senhor, uma vida no Senhor. O verso 13 diz que Ruth sentiu-se animada pelas palavras de Boaz. E nós vamos percebendo então que na ação de Deus, Deus demonstra sua bondade para com Ruth através da vida de Boaz. Assim como de alguma forma Deus demonstrou bondade para com a vida de Noemi, através da vida de Ruth. O Senhor faz isso. E o verso 14 vem mostrando que Boaz proveu uma farta alimentação para ela. Depois, versos 15 e 16, ele providenciou para que ela recolhesse as espigas de cereais frescas em abundância. No verso 17, quando Ruth volta para casa, ela volta com um cesto quase cheio. E ainda, versículo de número 18, é muito interessante. Cumprindo o seu propósito ao sair de casa, no verso 18, ela ainda consegue levar o que sobrou de sua refeição para a sogra. Noemi, ela quando ouve tudo isso, ela reconhece que era a mão de Deus em ação. Ela reconhece a mão de Deus. Veja, por favor, comigo, versículos 19 a 23. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha.
Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim Rute trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu as espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo ficou morando com sua sogra. Meus irmãos, Noemi, ela fica surpresa quando Rute chega em casa. Lá no versículo 19 ela disse: "Uau, o que é isso? Como que você conseguiu isso tudo? Onde você trabalhou?" E aí Rute explica para ela toda essa questão de que esteve no campo de Boaz. Qual é a percepção que Noemi tem lá no versículo de número 20? Ele diz assim, ela diz: "O Senhor não deixou de lado a sua bondade." Ela olha para aquilo tudo e disse: Deus está sendo bom. Como Ele é fiel. Como Ele é cuidadoso. Como Ele é provedor. Ela se enche de alegria com aquilo. E ela percebe ainda, destaca algo maravilhoso relacionado a isso. Ela diz: esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador ou remidor da nossa família. Noemi e Rute precisavam de um remidor para resgatar as terras da família e promover um herdeiro para a linhagem de Elimeleque. Na cultura e nas leis daquele povo, se por acaso uma família perdesse tudo, como era o caso, um parente próximo poderia ele mesmo comprar aquela propriedade de quem a havia tomado por uma dívida, pelo que for, e ele poderia prover um herdeiro, um filho, casando-se e promovendo um filho, de maneira que aquela linhagem não fosse dizimada. Elas precisavam disso. E se por acaso alguém fizesse isso por elas, as retirariam daquela condição precária em que estavam vivendo. E ela se alegra em perceber: Deus te colocou no lugar certo. Noemi entendeu que Rute deveria permanecer nos campos de Boaz porque era mais seguro para ela, e Rute continuou então colhendo cereais, os respigos, nos campos de Boaz até o fim da colheita da cevada e também da colheita do trigo. O que nós vemos nesse capítulo 2? Noemi e Rute foram amparadas em todo o tempo pela providência de Deus. Humanamente desamparadas, mas a mão de Deus esteve com elas em todo o tempo. Meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações aqui desta mensagem para nós. A primeira coisa que quero destacar é: a providência de Deus não dispensa a iniciativa humana. Prestem atenção nisso. Não é uma atitude de dizer assim: vou ficar aqui paradão e Deus proverá. Não é isso. Quando nós olhamos para esse capítulo 2, nós podemos perceber claramente como a disposição de Rute para trabalhar se cruzou com a generosidade de Boaz, a fim de realizar o propósito de Deus em abençoá-las. A disposição dela de sair e dizer: vou providenciar o nosso alimento.
Deus trabalha em cima dessa disposição e faz com que cruze em seu caminho aquele homem tremendamente generoso, e assim o propósito de Deus em abençoá-las se cumpriu. O que eu quero que vocês percebam é que nós continuamos com a responsabilidade de trabalhar em prol do que necessitamos. Continuamos com a necessidade de trabalhar para alcançarmos as coisas que necessitamos. Há um elemento, como a gente consegue perceber na própria lei dos respigos, de dignidade, de honra nessa questão. Ruth, ela não busca simplesmente uma caridade pela caridade. Ela sabia que havia possibilidade dela, por meio da colheita de respigos, que era visto como algo digno, honroso, uma maneira honrada de se obter o mantimento. E ela vai em busca disso. Ela não buscou caridade, ela buscou o trabalho. Ela buscou o trabalho. Tanto que a sua diligência, o seu esforço incansável, chamou a atenção daquele capataz. Olha, essa moça chegou cedo, não parou praticamente, a não ser uns poucos minutos ali no abrigo. Eu não sei se fazia calor, como tem feito nesses últimos dias, mas trabalhar exposto ao sol num campo não é brinquedo. O que eu quero que vocês percebam com muita clareza? Deus ajuda quem tem iniciativa e confiança nele, que se dispõe para fazer assim: vou à luta. A providência de Deus, de forma alguma, exclui a nossa responsabilidade de termos uma iniciativa de buscarmos suprir com o nosso trabalho aquilo que nós necessitamos. A providência, então, de forma alguma, premia a preguiça, o desleixo, mas Deus age em favor daqueles que diligentemente estão em busca. Então essa é a primeira lição que eu quero tirar disso para vocês. Se Ruth tivesse continuado em casa com Noemi lamentando-se, todo esse capítulo 2 não existiria. Não existiria. A segunda coisa para a qual quero chamar a sua atenção é que o princípio da semeadura está ligado à providência de Deus em benefício de quem o serve. Esse texto, ele deixa muito claro para nós que a lealdade de Ruth por sua sogra não passou despercebida. A lealdade não passou despercebida. Boaz, quando soube do que ela fizera por sua sogra, ele se sentiu pessoalmente tocado por isso. E ele fez votos de que Deus a recompensasse ricamente pelo que ela fez. Ele compreendia essa relação entre a semeadura e a providência de Deus. Eu quero que você perceba, há um texto lá em Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17, versículo 10, um texto que vai nos mostrar que Deus está atento ao que fazemos e Ele recompensa cada um de acordo com as suas obras. Jeremias 17, verso 10 diz assim: eu sou o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a
cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Deus está atento ao que a gente faz. Semeadura é isso. E aí a gente começa a refletir e pensar no como nós precisamos atentar e sermos cuidadosos com a semeadura que nós costumamos fazer. Precisamos ter muita cautela com isso realmente. Se você olhar para Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Provérbios 21, versículo 13. Ele diz assim: quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Semeadura. Deus está de olho nas nossas ações. E Ele recompensa cada um de acordo com as suas obras. Então nós precisamos ter uma atenção muito grande. Um dos princípios que Deus trouxe para que aquele povo dele tivesse um cuidado, algumas proteções com o estrangeiro, é que ele disse assim, ele diz ao seu próprio povo algumas vezes, ele fala assim: lembrem-se de que vocês também já foram estrangeiros, exilados numa outra terra. A semeadura tem a ver com isso. Essa sensibilidade. E o que a palavra está ensinando para a gente? Se você é sensível à dor e à necessidade do outro, Deus também será sensível à sua dor e à sua necessidade. Percebam, há um princípio de uma semeadura envolvida nisso. Nós não estamos falando de uma espécie de barganha, mas de um relacionamento com o Senhor, por meio do qual o amor de Deus flui através de nós. E Deus se agrada tanto disso, que Ele faz com que mais graça e mais amor sejam dirigidos a nós também. Ruth experimentou resultado dessa colheita. Boaz, quando falou assim: eu vi o que você fez. E eu me sinto pessoalmente desejoso de ministrar também bênção de Deus na sua vida. Há um princípio importante: a gente deve cuidar então da nossa semeadura, para que ela não seja uma semeadura dura, hostil. Finalmente, a última coisa para a qual quero chamar a sua atenção é que, irmãos, termos consciência da providência de Deus lançará fora o medo e a insegurança que por acaso nos ataque. A providência de Deus, como nós vimos nessa passagem, ela se manifesta geralmente nos detalhes do dia a dia. O livro de Ruth vem nos ensinar exatamente isso, que até mesmo nos detalhes simples da vida, Deus está presente. Ele estava vendo aquele momento lá quando Ruth se inclina com amor para sua sogra. Ele estava atento a ela quando ela sai de casa naquele dia e fala assim: eu vou procurar uma forma de nós nos alimentarmos. Certamente os potes, se não de tudo vazios, perto do fim. O Senhor presente
até mesmo nesses simples detalhes. Em encontros inesperados que nós temos. Você já deve ter passado por isso, de estar num momento de um apuro qualquer, e de repente, sem mais nem menos, você encontra com alguém, às vezes um conhecido, algumas vezes um estranho, mas aquilo vem como uma resposta tão boa. Deus presente nesses detalhes, em oportunidades que surgem e nos dão alívio, ou nos permitem avançar. Pessoas que aparecem quase que como anjos e nos ajudam em algum momento. Nós precisamos aprender a reconhecer essa mão de Deus que está no nosso dia a dia, nas questões das mais simples, mais discretas, mas a mão de Deus atuando no nosso dia a dia. Se como Ruth, nós buscarmos refúgio sob as asas do Deus de Israel, Ele zelará por nós. Eu quero mostrar duas passagens para vocês, e eu estou concluindo. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. O povo de Israel conhecia esse cuidado. No capítulo 32, Moisés está rememorando a experiência do povo, e ele diz assim a respeito do Senhor: como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O povo de Israel conhecia esse cuidado de Deus. Eu quero que você leia também comigo os 7 versículos iniciais do Salmo 91, que fala dessa experiência, expressa essa confiança no Senhor. Salmo 91, do versículo 1 ao 7, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sob as suas asas, e a sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não temas a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Que confiança gloriosa! Aprenda a confiar na providência de Deus no seu dia a dia. Aprenda a confiar na mão de Deus. Amém? Amém.